Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as transformações gasosas em particular. Hoje a gente vai falar então sobre as isométricas, mas basicamente a gente vai falar sobre os gráficos, né? Então a gente está falando aqui sobre os gráficos das transformações isométricas. O que são transformações isométricas? São aquelas em que o volume é constante, tá? Então a gente sabe lá da equação de Clapeyron que PAVA igual a NRTA, PBVB igual a NRTB. Então a gente pode unir essas duas, dividindo uma pela outra. Então a gente divide a primeira pela segunda, NR vão se cancelar, né? Imaginando que N é constante, né? Se N é constante, ou seja, não há mudança na quantidade de gás, então N, que é o número de mols, é constante, a gente vai ter PAVA sobre TA igual a PBVB sobre TB, onde PA, VA e TA são pressão, volume e temperatura no estado A. E PB, VB e TB são pressão, volume e temperatura no estado B. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma transformação isométrica. O volume é constante, então VA igual a VB. Então aqui a gente sabe que VA é igual a VB, que está sendo representado aqui no meu desenho, aqui, ó, por dois recipientes com o mesmo volume. Então o volume aqui é uma constante, como a gente escreveu aqui. E aí, se o volume é constante, a gente pode simplificar VA e VB, chegando na expressão PA sobre TA igual a PB sobre TB. Mas o que isso me diz? Isso me diz que pressão e temperatura são proporcionais. Então, se PB é a nova pressão, eu posso escrever isso assim, né? PB ou P é igual, e TA é a pressão inicial, né? Então vai ficar TA sobre, né, TB, PA, isso, TA sobre T vezes, aliás é o contrário, peraí, deixa eu voltar aqui. O que a gente quer é expressar PB, que é a pressão no segundo estado, em função de TB. Então vai ficar com P igual a T que multiplica PA sobre TA. Então aqui, ó, PA sobre TA. Como isso é uma constante, isso aqui é uma constante. PA e TA são estados iniciais. Isso aqui se assemelha a uma função do tipo y igual a, que é uma constante, vezes x, né? Então, a pressão é proporcional à temperatura. Isso significa que, conforme eu aumento a temperatura, eu tenho uma velocidade maior das moléculas se movendo em um mesmo volume, o número de choques aumenta. Ó. Aqui a gente tinha um choque, dois, três choques só. Eu tinha três impactos no recipiente. Aqui com a velocidade maior a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, no mesmo intervalo de tempo. Então no mesmo intervalo ΔT, aqui eu tinha um, dois, três, quatro, né? Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso quer dizer que o módulo de V2 é maior que o módulo de V1. Ou seja, a velocidade das moléculas é maior, porque no estado B, a temperatura B é maior que a temperatura A. E, portanto, a pressão no estado B é maior do que a pressão no estado A. Isso se o volume for mantido constante e o número de mols também. Tá? Então, com essa análise, a gente pode analisar os gráficos agora. Então, se eu tenho um gráfico pressão, volume, o volume é fixo, então a gente tem aqui, ó, uma reta vertical.
Lembrando que ela não vai tocar o eixo X, porque se ela tocar o eixo X, significa que a pressão era zero. E a gente não pode ter pressão igual a zero, a não ser que não tenha gás. Então ela é uma reta vertical. Lembrando que se a temperatura está aumentando, então o volume, né, mantendo fixo, a pressão está aumentando também. Então, lembrando da isoterma, ó, a isoterma da temperatura em A passa aqui, ó, que é a temperatura A. E aqui é a isoterma da temperatura B. Temperatura B. Então, se eu estou aumentando a temperatura, estou também aumentando a pressão. Né? Então, TB é maior que TA. Ok? Então, num gráfico PV, para eu analisar se ele foi do estado A para o estado B ou se for do B para o A, eu tenho que analisar a temperatura. Se aumentou, fui do A para o B. Se diminuiu, do B para o A. Bom, se o gráfico for PT, a gente já viu aqui, ó, que um gráfico PT, né? Aqui é P, aqui o X é o T. Então, a gente tem uma reta passando pela origem. Claro que, de novo, não vai passar pela origem, porque P não pode ser zero, nem T, certo? Então, a pressão ela vai ficar assim. Uma variação desse gráfico é que se T estiver em Kelvin, esse gráfico ele fica um pouco mais para cima, né? Ele não vai se alinhar aqui, porque aqui a gente vai ter T mais 273. Estou falando isso aqui de T em... na verdade, aqui T está em Kelvin. Se eu tivesse T em graus Celsius, aqui T está em Kelvin. Se eu tivesse T em graus Celsius, aí ele podia ficar um pouco mais para cima, porque aí a temperatura ela teria que ir até menos 273. Mas pensando em T em Kelvin, né, então a temperatura fica assim. E aí a gente tem esse comportamento aqui, se for de A, né, A para B, como a gente fez antes, com a temperatura aumentando, então está indo assim. Se for de B para A, a temperatura está diminuindo. Aqui a gente tem a temperatura no estado A, né, TA, e aqui a gente tem a temperatura no estado B, TB. Então, se está indo de A para B, está aumentando. A mesma coisa aqui, ó, PA e PB. Então, se está para cá, a temperatura está aumentando. Então, para cá, ó, pressão aumentando, temperatura aumentando. Continuando, se a gente tiver um gráfico VT, volume e temperatura, o volume vai ficar fixo. Aí, de novo, vai depender se eu estou indo do estado A para o estado B ou do B para o A. Se eu estiver aumentando a temperatura, estou fazendo isso, indo do estado A para o estado B, o volume fica fixo. De novo, aqui a gente sabe que a pressão aqui, PA, é menor que a pressão aqui, PB. Então, para analisar, a gente analisa do ponto de vista de temperatura. Como a gente sabe que a pressão é proporcional, isso aqui acontece. E por fim, se eu tiver um gráfico PT, mas eu quiser avaliar em dois volumes diferentes, então faço a transformação num volume e faço a transformação no outro. Qual desses dois volumes é maior, V1 ou V2? É só a gente voltar lá na expressão. A gente sabe que PV é igual a nRT, né? Então, se eu quero isolar a pressão em função da temperatura, eu tenho P igual a nR sobre V. Deixa eu fazer o V com outro valor aqui, outra cor. V vezes T. Então, ó, Y, X e aqui no meio um coeficiente. Né? Um coeficiente que eu vou chamar de A ou alfa, que depende do inverso de V. Então, como alfa é igual a NR dividido por V, se V diminui, então se esse V diminui, o nosso alfa aumenta. Então, se V diminui e o nosso alfa aumenta, significa que ela é mais inclinada. Então, V1 é menor que V2. V1 aqui, ó, com certeza é menor do que V2. De novo, né, esse gráfico aqui, para ir em direção ao zero, ele tem que estar em Kelvin. Né? Se estiver em Celsius, ele vai ficar um pouquinho mais para cima.
E aí, isso tem a ver com a inclinação aqui, né? Então, V1 é menor que V2, porque a sua inclinação aqui, então, essa inclinação, ela tem a ver com esse alfa. Então, como esse cara aqui é maior, né, significa que o volume é menor, e o contrário para esse outro, né? Então, quanto mais inclinado, menor o volume. Então, V1 é menor que V2 para duas transformações isométricas colocadas no gráfico PT. Como observação final, a transformação isométrica, ela também é chamada de isocórica, e também chamada de isovolumétrica, tá? Então, isométrica, isocórica ou isovolumétrica é a mesma transformação. Todas elas a gente faz com volume constante. Beleza? É isso, eu fico por aqui. A gente deu uma olhada nos gráficos das transformações isocórica, isovolumétrica, né, ou isométrica, né, suas relações com pressão, temperatura, quando que a pressão aumenta, a temperatura aumenta, e também como que a gente obtém essas conclusões a partir tanto da equação de Clapeyron, que aparece aqui, quanto da lei geral dos gases, que aparece aqui. Até o próximo vídeo, espero que tenham gostado e tchau.